Quem ou o que é o poder do chifre pequeno descrito em Daniel capítulo 8? O que a Bíblia diz sobre esse poder do tempo do fim, que procuraria aniquilar o povo de Deus? A identidade do chifre pequeno. Quem é o anticristo? Seria Antíoco Epifânio? Seria um tirano do Oriente Médio? Ou talvez o príncipe Charles? Um grande número de candidatos apresentados hoje em dia torna o assunto confuso. Mas o que é certo é que este poder desafia Deus, persegue o seu povo e controla um governo mundial, ou uma nova ordem mundial no tempo do fim. Será que Deus realmente deixaria a especulação uma questão importante como a identidade do anticristo? Não. Na verdade, a Bíblia descreve as características únicas do anticristo com tantos detalhes e tanta clareza que é impossível não identificá-lo. Por uma questão de tempo, segue uma rápida lista daquilo que é apresentado em Daniel capítulo 7. Mais informações podem ser encontradas nos livros de 2 Tessalonicenses, João e Apocalipse. Daniel capítulo 7 expande a questão da estátua do sonho de Nabucodonosor ao retratar 4 animais na mesma ordem que as partes da estátua, a começar pelo leão, como a Babilônia, o urso, como a Medo-Pérsia, o leopardo alado, como sendo a Grécia, e finalmente com a besta terrível, com 10 chifres. A partir de 3 desses 10 chifres, surge o pequeno chifre, conhecido como um anticristo. Daniel 7, verso 7, nos revela que o anticristo surgiria a partir do 4º reino. E vi ainda uma 4ª besta, que tinha 10 chifres, e eis que um outro chifre pequeno surgiu entre eles. Esta característica elimina Antíoco Epifânio, uma vez que ele viveu no tempo do reino da Grécia, que é o 3º reino mencionado por Daniel, não o 4º. Assim concluímos que o verdadeiro anticristo viria depois do Império Grego, ou seja, durante o Império Romano. Roma reinou de 168 a.C. a 476 d.C., quando então foi dividida em 10. Quantos dedos têm os pés da estátua? De Daniel 2? 10 dedos. Veja novamente o número 10. Após ser dividido em 10, um outro poder surgiria entre eles, que seria diferente. E esse sistema duraria quanto tempo? Até que viesse o ancião de dias, ou seja, bastante tempo. Estamos falando de um longo tempo. E sabemos que Roma reinou de 168 a.C. a 476 d.C., quando finalmente foi dividida. Aqui temos a mesma sequência, temos o leão, que representa a cabeça de ouro, depois o urso, que representa o peito com os braços, depois esse leopardo alado, que representa os quadris de bronze, e a besta terrível, que representa as pernas de ferro. E, finalmente, temos os pés de ferro misturado com barro. E é em meio a essa mistura que estaria o poder do chifre pequeno. Portanto, é isso que temos até aqui. Daniel 7, verso 19 e 23. Então eu quis saber a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros. Era muito assustador, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de bronze. Então temos aí um elemento de bronze na 4ª besta. O bronze era um componente muito importante. Na verdade, o Império Grego foi basicamente absorvido por Roma. A filosofia grega foi a base do Império Romano. Na verdade, quando Roma foi dividida em 2 pernas, uma era o Império Bizantino
e o outro o Império Ocidental. Todo o império era governado a partir de Constantinopla, aonde a filosofia grega abundava. A filosofia grega foi a filosofia daquele tempo. Então tem esse elemento aí do bronze. As garras de bronze arranhavam, e falaremos mais a respeito destas garras. Isso em um outro momento. Mas esta besta quebrava tudo em pedaços e pisava naquilo que sobrava. Ele então queria saber mais sobre essa besta. O verso 23 nos diz: A quarta besta será um reino sobre a terra. Ele será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. O anticristo não surgiria até que o Império Romano fosse dividido em 10 reinos. Quando isso acontecesse, Daniel disse que o poder do anticristo surgiria entre eles. O Império Romano caiu em 476 d.C. e foi dividido entre 10 nações. Isso faz do anticristo um poder europeu, e não árabe ou de qualquer outro lugar. A Bíblia diz que haveria estes reinos. 10 reinos surgiriam, e, como vimos, estes são representados pelos 10 dedos da estátua, de 476 até a segunda vinda de Cristo. Portanto, durante o reinado destes chifres, surgiria ainda um outro chifre pequeno, que surgiria depois. Esse chifre pequeno, este novo poder, seria diferente dos outros e reinaria até a volta de Jesus. Leiamos Daniel, capítulo 2, verso 44. E lembre-se, aqui ele está falando a respeito dos 10 dedos. Diz assim: Nos dias destes reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Daniel estava pensando sobre essas coisas. O verso 8 diz: Eu estava considerando os chifres. Portanto, Daniel estava olhando no curso da história, para o período em que Roma se divide em 10 partes. Ele estava lá olhando para esses 10 reinos que surgiriam a partir do Império Romano. E então surgiu um outro chifre. Um chifre pequeno. Na verdade, o termo original significa que o chifre surgiu da pequenez e começou a crescer e a crescer. E de onde surgiu o chifre? Do meio daqueles reinos. Então esse chifre pequeno surgiu dentre os 10 reinos. Isso é muito importante, porque esse pequeno chifre é o homem por trás da máscara. Esse chifre pequeno surge a partir daqueles 10 reinos. Então temos os 10 reinos e do meio deles surge o chifre pequeno. Que tipo de poder é esse? Este é um poder europeu, porque os 10 chifres surgiram a partir da divisão do Império Romano Ocidental. Será então que deveríamos olhar para a identidade do chifre pequeno no Oriente Médio? Não. Poderíamos procurar por sua identidade nos Estados Unidos da América? Não. Onde temos que procurar? No lugar onde ele surgiria. E ele surgiria dentre aqueles 10 reinos europeus. Ele surgiria do meio desses 10 chifres. Uma vez que o anticristo surgiria depois destes 10 reinos, ou seja, após a divisão do Império Romano entre 10 nações europeias, devemos procurar pelo anticristo após o ano 476. Vamos continuar a ler o texto. Dentre os quais 3 dos primeiros chifres foram arrancados pela raiz. Portanto, por causa desse poder, 3 daqueles 10 chifres foram removidos. Compreenderam? 3 daquelas 10 nações foram eliminadas. E isso por consequência do quê? Deste novo poder que surgiria, o chifre pequeno. É importante compreender isso para não cometermos erros. Muito bem, vamos agora à história.
esse poder surgiu a partir da divisão do Império Romano, que, como vimos, foi dividido em 10 partes. É somente após isso que ele surge. Agora, 3 desses 10 reinos precisaram ser eliminados por influência dele para que, finalmente, ele crescesse e se colocasse acima do divino. Portanto, não é difícil compreender isso, é muito claro. O texto diz: os 10 chifres deste reino são 10 reis que surgirão, e surgirá um outro após eles. Muito bem, agora eu pergunto para vocês: esse novo poder surgiu a partir do resto do Império Romano ou do Império Grego? Império Romano. Império Romano. Não se esqueçam disso. A pedra atinge a estátua no pé, cujo ferro representa o Império Romano ou o Império Grego? O Império Romano. Muito bem. Com essa informação, já conseguimos eliminar metade do problema da falsa profecia que gira pelo mundo hoje. Ela diz que o Anticristo surgiu na época do Império Grego e não do Romano. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o chifre pequeno surgiu de Roma, quando ela foi dividida em várias nações. É isso que diz a Bíblia. Daniel, capítulo 8, nos diz que o anticristo surgiria junto à destruição de 3 dos 10 chifres, ou seja, 3 das 10 nações europeias originais. Estas nações derrotadas foram os Érulos, Vândalos e Ostrogodos. A última delas, os Ostrogodos, foram derrotados no ano 538. Portanto, o anticristo surgiria entre 476, o ano da queda do Império Romano, e 538, a queda dos Ostrogodos. E esse chifre pequeno é o responsável por eliminar 3 dentre os 10 reinos. Você se lembra quais são eles? Os anglo-saxões, francos, alemães, lombardos, ostrogodos, érulos, burgundos, visigodos, suevos e vândalos. Estes são os 10 reinos. Mas 3 destes reinos se opunham terrivelmente ao chifre pequeno. Os érulos eram um deles. E veja bem onde eles reinavam. Ali em Roma. Os érulos tinham uma filosofia muito interessante. A filosofia deles era muito diferente da filosofia desse chifre pequeno. Agora, infelizmente, nós não temos documentos históricos que nos dizem em que os érulos acreditavam. Também não temos documentos históricos a respeito do que os ostrogodos acreditavam. Nós temos um pouco que nos diz do que os vândalos acreditavam, mas nenhum documento religioso. E por que não? Porque foram todos destruídos. A pouca informação que temos vem de segunda mão. E, aparentemente, a história de hoje nos diz que esses 3 poderes foram removidos por serem arianos, segundo diz o chifre pequeno. Isso quer dizer que eles supostamente ensinavam que Jesus não era Deus e que por isso tinham que ser eliminados. Mas, como eu disse, não há evidência nenhuma disso. A única palavra que temos hoje vem da boca do próprio reino que os destruiu. Muito bem, os érulos foram destruídos em 493 d.C. Isso quer dizer que este chifre pequeno já deveria ter surgido antes de 493. Muito bem, o próximo reino que foi destruído foi o dos Vândalos, em 534. Eles foram uma praga para o Império Romano e subjugaram grandes partes da cultura religiosa bizantina e do mundo romano. Eles eram muito ferozes. E, eventualmente, os vândalos foram destruídos pelos exércitos do Império Romano Oriental. Finalmente, o próximo reino foram os ostrogodos. O seu reinado terminou em 538 d.C. Primeiramente, eles ocuparam esta área aqui, e mais tarde, a própria região da Itália, aonde naturalmente estava Roma e as áreas subjacentes. Portanto, em 538, a oposição ao chifre pequeno desapareceu.
dando ao chifre pequeno a oportunidade de crescer. A tribo Alemanni foi origem do povo que hoje chamamos de os alemães, já os burgúndios aos suíços, os francos aos franceses, lombardos italianos, saxões ingleses, suevos portugueses, visigodos espanhóis. Porém, os érulos, vândalos e ostrogodos foram eliminados, totalmente destruídos. Na verdade, outras nações também se opuseram ao chifre pequeno. Os visigodos, por exemplo, que eram próximos aos ostrogodos, tinham sentimentos semelhantes, e foi somente após muitas e muitas guerras e muita pressão que esses outros povos finalmente entraram em harmonia com o pensamento do chifre pequeno. O maior aliado do chifre pequeno foram os francos, que hoje são conhecidos como franceses. O primeiro a apoiar essa causa do chifre pequeno foi o Clovis. Clovis é conhecido na história como um dos homens que mais apoiou o chifre pequeno, ajudando a crescer em poder. O reino do Anticristo cresceria mais do que os outros reinos. Em outras palavras, seria mais poderoso do que os outros chifres ou nações. Cuja aparência era mais robusta que a de seus companheiros. Eu pergunto a vocês, os reis da Europa se submeteram ao papado? Algumas vezes sim, algumas vezes não. Mas quando este era o caso, eles eram finalmente obrigados a se submeterem. Por exemplo, temos o caso de Frederico da Alemanha, que foi obrigado a ficar descalço na neve enquanto aguardava receber novamente o seu reino. Roma diz, em O Mais Sagrado dos Concílios, volume 13, nós definimos que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano possuem nada mais nada menos que a primazia de todo o mundo. O vigário do Filho de Deus encarnado, ungido como sumo sacerdote e supremo governante temporal, o Papa, assenta-se em seu trono para julgar entre nação e nação, entre povo e príncipe, entre autoridades e súditos. Segundo a visão de Roma, isso não coloca o Papa como governante do mundo? Sim, eles dizem assim. Um artigo dessa revista fala a respeito da luta entre o Papa João Paulo II, a Rússia e o Ocidente pelo controle da nova ordem mundial. E quem disse isso foi um professor da própria Universidade Gregoriana Pontifícia de Roma. O reino do Anticristo também seria diferente dos outros reinos. Mas diferente como? O verso 25 nos diz que ele falaria palavras contra o Altíssimo. Enquanto as outras nações se preocupavam consigo mesmas e assuntos seculares, este novo poder se preocuparia com a religião. Seria um poder político-religioso. Outra característica do chifre pequeno é que ele seria diferente dos outros. Este rei seria diferente? Mas em qual sentido? Veja o que diz o texto. Ele será diferente dos primeiros. Você sabia que a própria Roma se considera diferente porque, além de poder político, também alega ser um poder religioso? Esta é a razão. E esse chifre possui olhos como olhos de um homem e uma boca que fala palavras orgulhosas. Onde já vimos esse tipo de simbolismo? Esse simbolismo de homem? Na Babilônia, lembre-se, encontrado na Babilônia. E aqui temos o mesmo simbolismo. Neste poder, o homem irá mais uma vez se exaltar acima do Altíssimo, procurando tomar o lugar do Altíssimo. Este sistema é uma nova Babel, mais um portal para o céu. É o homem procurando exaltar-se acima de Deus por meio de palavras orgulhosas. Este poder fala contra Deus. É dito que o chifre pequeno possui olhos de homem. O Anticristo é um supervisor, ou em linguagem religiosa, um bispo. Olhos também representam inteligência. Comparado às tribos bárbaras ignorantes,
O anticristo seria notavelmente sábio e culto. Ele possui olhos como um homem e uma boca que fala palavras arrogantes. É um sistema que se coloca acima de Deus, que fala contra o Altíssimo. Vamos ver qual é a definição bíblica para a palavra blasfêmia e depois veremos se Roma se qualifica nela. A definição bíblica para blasfêmia está em João 10, versos 30 e 33. Jesus disse: "Eu e o Pai somos um", ou seja, Jesus disse ser Deus. Mas os judeus responderam dizendo: "Não te apedrejamos por boas obras, mas por blasfêmia? Porque você, sendo um homem, se faz Deus." Muito bem, então uma definição bíblica para blasfêmia é alguém que se diz Deus. E há muitos blasfemos no mundo hoje. Mas, enfim, esta é uma definição. Já outra está em Lucas, capítulo 5. Ali, Jesus disse ao homem que os pecados dele estavam perdoados, o que fez com que os escribas e fariseus começassem a dizer: "Quem é esse homem que fala blasfêmia? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus?" Portanto, temos aí a segunda definição de blasfêmia. A primeira é se dizer ser Deus, e a segunda é alegar ter a capacidade de perdoar pecados. Muito bem. O que diz Roma a respeito dessas coisas? De acordo com a sua própria enciclopédia, no volume 12, o Papa possui autoridade judicial para até mesmo perdoar pecados. Então, Roma diz que o Papa pode perdoar pecados. Mas não para por aí, veja mais o que eles dizem. Procure por todo o céu e terra e você só achará uma criatura criada com o poder de perdoar o pecador, que pode livrá-lo das cadeias do inferno. Este ser é o Padre Católico Romano. Ele é sacerdote para sempre. Ele não é mais um homem, um filho pecador de Adão, mas um alter Christus, ou seja, um outro Cristo. Ou seja, amigos, um outro Cristo no lugar de Jesus Cristo. A palavra para no lugar de, em grego, é anti. Anticristo no lugar de Cristo. Continuando, para sempre o sacerdote do Altíssimo com poder sobre o Todo-Poderoso. Ele se diz mais poderoso que o próprio Deus. O Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas é o próprio Jesus Cristo, escondido debaixo de um véu de carne. Roma publicou isso em 1895. Então veja que Roma sempre alegou que o Papa ocupa a posição de Deus. Olha essa. Deus é obrigado a seguir o julgamento de seus sacerdotes, a perdoar ou não perdoar, a rejeitar ou dar a absolvição de acordo com o que eles decidirem. A sentença do sacerdote precede, e Deus se submete a ela. Isso está em um manual sacerdotal. Uau! Então é a Igreja Católica que decide quem está salvo e quem não está, enquanto Deus deve se submeter à decisão dela. Se a Igreja diz não, Deus não pode dizer sim. Quem é mais poderoso, eles ou Deus? Eles. Isso não é blasfêmia? É blasfêmia do pior tipo. Segundo o cardeal Bellarmine, todos os nomes que as Escrituras aplicam a Cristo, pela virtude do qual está estabelecido que ele está acima da Igreja, todos esses títulos devem ser também aplicados ao Papa. Ou seja, o Papa é Deus. É simples assim? Veja esta declaração, dada em Roma de nosso palácio, em 10 de fevereiro de 1817, a 14ª jurisdição do Santíssimo Pontífice e Pai em Cristo, e nosso Deus e Senhor o Papa, Leão XII. Os papas são coroados como Deus. Nós ocupamos nesta terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Quem disse isso foi o próprio Papa Leão XIII. Você sabe que quando o papado escreve uma encíclica, e aliás, o próprio Papa João Paulo II também fez exatamente isso, eles escrevem dada por nós com N maiúsculo, e em nosso, com N maiúsculo de novo, pontificado. Interessante, porque na Bíblia, Deus diz, vamos fazer o homem à nossa imagem, N maiúsculo. Portanto, isso não é uma coisa lá do passado, mas ocorre hoje mesmo. Eles ainda alegam terem o poder de Deus. Então, Roma se qualifica. Mais uma publicação católica.
nós definimos que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano detêm a primazia de todo o mundo. E a Bíblia diz que esse poder chegaria a controlar todo o mundo. Tomás de Aquino foi um dos grandes filósofos católicos. Ele foi mencionado pelo João Paulo II como um dos maiores filósofos da Igreja. E ele escreveu isso daqui: o poder secular é sujeito ao poder espiritual, assim como o corpo é sujeito à alma. Portanto, não é uma usurpação de autoridade quando o prelado espiritual interfere em coisas temporais concernentes àqueles assuntos nos quais o poder secular é sujeito a ele. Ou seja, todos são submissos a Roma. O Concílio de Trento declarou que todo poder temporal pertence a ele. O domínio, a jurisdição e governo de toda a terra é dele por direito divino. Todos os governantes da terra são seus súditos e devem se submeter a ele. Sua característica de falar palavras contra o Altíssimo revela que esse poder do chifre pequeno é ousado e arrogante até mesmo ao ponto de desafiar Deus. Apocalipse 13, verso 5, nos diz que, além de grandes palavras, ele diria blasfêmias. De acordo com a Bíblia, blasfêmia é quando o homem alega ter poder para perdoar pecados ou mesmo ser como Deus. O anticristo não apenas alega ter poder de perdoar pecados, como também ser o próprio Deus. E esse poder faria guerra contra os santos do Altíssimo. É o que diz em Daniel 7, 25. Esse poder foi um poder perseguidor, que lutou contra aqueles que diziam que a salvação é apenas pelo poder de Deus. Será que este chifre pequeno perseguiu os santos? A Bíblia diz: e ele foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Tomás de Aquino disse que os hereges condenados deveriam ser mortos, assim como qualquer outro criminoso. A Igreja Católica respeita a consciência e a liberdade, porém, quando confrontada pela heresia, ela tem o direito de forçar, punir o corpo, torturar. Ela acendeu na Itália as pilhas funerárias da Inquisição. Então vejam, a Igreja Católica reconhece possuir esse poder. Temos aqui a Igreja Chiesa del Gesù, que é o trono dos jesuítas. Temos aí um juramento jesuíta, que basicamente diz que eles podem livrarem-se de qualquer rei herege em todo o mundo, em qualquer circunstância, quando não aceitam submeterem-se ao papado. Qualquer pessoa que não se submeta à autoridade do Pontífice Romano deve ser seguramente destruída. Portanto, a Igreja Católica governou sobre os reis da terra. Essa estátua mostra como ela mesma se enxerga ao longo da história. E o que dizer da Inquisição? A Inquisição é a prova de que essa igreja perseguiu os santos. E qual é a definição de heresia? Vem do grego heresis, que significa escolha, decidir por si mesmo no que crer e praticar. Isso é heresia. Então, quem é que tem que decidir por você? Roma. É ela que tem que decidir no que você vai acreditar. E se você não concordar com ela, você deve ser eliminado. Deve ser erradicado. Ela matou literalmente milhões e milhões de pessoas. Este é o famoso monumento Huguenot, na África, para onde os franceses huguenotes fugiram, depois de um grande massacre, onde os huguenotes foram quase que 100% eliminados. E eles se retratam como uma mulher, uma igreja escapando com a Bíblia em uma mão e com as correntes de Roma na outra. Bem, eu tenho novidades para vocês. Essa mulher está mais uma vez acorrentada, assim como as outras igrejas desse planeta. Elas estão mais uma vez acorrentadas a Roma. Talvez a característica mais bem conhecida do anticristo é a de que ele faria guerra contra o povo de Deus. Daniel 7, verso 21 diz: o mesmo chifre fez guerra contra os santos. O anticristo é um poder perseguidor. Mais uma característica
é que o chifre pequeno mudaria os tempos e a lei. O verso 25 diz que ele pensaria em mudar os tempos e a lei, e isso é fascinante. Bem, com que tempos e leis você acha que Deus se preocupa? Você acha que Deus está preocupado com as leizinhas humanas? Claro que não. Essa lei só pode ser a lei de Deus. E os tempos têm que ver com os tempos que Deus estabeleceu. Por exemplo, quando Deus estabeleceu a duração do dia, houve tarde e depois manhã, o primeiro dia, tarde e manhã, o segundo dia. O dia durava do entardecer ao outro entardecer. Este é o primeiro tempo. Também haviam as festas e os festivais que foram estabelecidos. Será que esse poder não alterou essas coisas? O Papa não alega ter mudado a lei de Deus? Com certeza. Segundo eles, o Papa tem poder para alterar os tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. Isso é a pior arrogância possível. Os papas acham que podem alterar essas coisas. Será que o Papa mudou o tempo? Com certeza. Qual calendário o mundo adotou hoje? Quem sabe dizer? Usamos o calendário gregoriano. Quem foi ele? Um Papa. Os tempos foram alterados sob a autoridade de quem? Dos jesuítas astrônomos. E o que eles mudaram? Eles alteraram a Páscoa, transferiram as festas pascuais para baterem com o tempo das festas de Ishtar. Em inglês, Páscoa se chama Easter, a festa de Easter, Ishtar. A festa de Pasch, ou seja, Páscoa, era celebrada de acordo com a lua nova. A Páscoa poderia ocorrer em qualquer dia da semana, dependendo de onde caísse a lua nova. Mas o papado mudou isso daí, seguindo os simbolismos dos saduceus, que receberam treinamento ocultista lá em Alexandria, transferindo a festividade da Páscoa para a festividade de Ishtar. Hoje, a Páscoa cai somente aos domingos e nunca coincide com a data original. Mas seria possível que, no calendário que eles desenvolveram, em algum ponto da história, a Páscoa deles, a Páscoa de Ishtar, poderia cair na data da Páscoa original. Mas o que foi que o papado fez? Ele decretou que, caso a data da Páscoa original caísse no mesmo dia da Páscoa de Ishtar, esta seria alterada uma semana, para que ainda caísse aos domingos. Então, a igreja mudou os tempos e as festas. Além disso, desde então, os dias não são mais contados do pôr do sol ao pôr do sol, mas da meia-noite à meia-noite. Como vimos, segundo eles, o Papa tem poder para abrogar leis, para dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. Ele pode modificar a lei divina. Ora, mas quem dá a ele o direito de mudar a lei de Deus? Conforme originalmente escritos, os 10 mandamentos dizem o seguinte: o primeiro nos proíbe de termos outros deuses. O segundo nos proíbe de nos curvarmos a imagens, a ídolos. O terceiro nos proíbe de tomar o nome de Deus em vão. O quarto mandamento nos ordena guardar o 7º dia. E, finalmente, na segunda tábua, temos mandamentos concernentes ao relacionamento entre os homens. Honre pai e mãe, não mate, não adultere, não roube, não faça falso testemunho, não cobice. Estes são os mandamentos que estão na Bíblia. Porém, no Catequismo Católico, vemos que a Igreja removeu o segundo mandamento, aquele que nos proíbe de cultuar imagens. O primeiro mandamento deles diz que não devemos ter outros deuses, e o segundo mandamento virou o terceiro original, ou seja, não tome o nome de Deus em vão. Eles apagaram o segundo mandamento original. Aí o terceiro mandamento nos manda guardar o dia do Senhor, sobre o qual falaremos logo logo, mas a questão é que, ao apagarem o segundo mandamento, restaram apenas 9. Como solucionaram isso? Simplesmente dividiram o 10º mandamento original em 2. O 9º mandamento virou não cobice a mulher de seu próximo, e o 10º, não cobice os bens dele. Veja que o 10º mandamento original diz para não cobiçarmos a casa do próximo, nem a mulher do próximo. O que eles fizeram foi dividi-lo em 2. O 9º virou da mulher, e o 10º virou os dos bens. Como se o Papa pudesse fazer uma coisa dessa. A própria enciclopédia católica diz
que a igreja mudou o dia de descanso do sábado judaico, ou seja, o 7º dia da semana, para o 1º dia da semana, fazendo com que o 3º mandamento se referisse ao domingo como dia de descanso santo. Então temos mais uma vez o Papa alterando os tempos. Neste caso, o dia que Deus estabeleceu como santo. Jesus, por outro lado, disse: não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. O próprio Jesus não alterou a lei. Veja o que diz essa publicação católica. Pergunta: qual dia é o dia do Shabat? Resposta: o Shabat ocorre no sábado. A própria Igreja Católica sabe disso. Pergunta: por que então observamos o domingo ao invés do sábado? Resposta: fazemos isso porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Muito bem. Será que eles mudaram os tempos e as leis? É óbvio que mudaram. Daniel 7, verso 25 diz que o anticristo tentaria mudar os tempos e as leis. Parte das grandes palavras do anticristo contra Deus e da perseguição contra o seu povo tem que ver com a sua tentativa de mudar os tempos e as leis. As leis referidas aqui são os 10 mandamentos, a lei de Deus. O mandamento do sábado é o único que tem que ver com tempo. Não é coincidência, então, que este poder tentou mudar o 4º mandamento. Curiosamente, uma outra passagem que menciona a mudança de tempo é Daniel 2. Ali, Nabucodonosor reconhece Deus como o soberano governante da história, que remove e estabelece reis. Portanto, neste sentido, tentar mudar os tempos e as leis significa que o anticristo tentaria usurpar o lugar de Deus ao manipular a história por meio de suas manobras políticas, estabelecendo e removendo reis. E os santos seriam entregues às mãos do chifre pequeno por um tempo, tempos e metade de um tempo. Se você possui uma Bíblia moderna, lá é dito 3 anos e meio. Muito bem. Um ano profético é diferente de um ano convencional. Um ano profético tinha 360 dias, porque o calendário hebraico tinha 360 dias. Portanto, em um ano temos 360 dias, 2 anos 720 dias e meio ano 180 dias. Some tudo e você terá 1260 dias proféticos. Ou seja, como estamos falando de profecias aqui, temos um total de 1260 anos literais. Agora vamos estudar isso aqui. Com a conquista de Roma por Belisário, começa a história da Idade Média. Então, quando Roma foi conquistada e os ostrogodos foram eliminados, a história da Idade Média começou. De acordo com a história, Virgílio subiu à cadeira papal em 538 d.C., sob a proteção militar de Belisário. Quando foi então que o poder do chifre pequeno assumiu a sua autoridade? A resposta é 538, porque o último chifre opositor ao chifre pequeno, ou seja, os ostrogodos, foram removidos em 538. E Virgílio subiu à cadeira papal. Então começa aí o domínio de Roma. Como diz a Bíblia, o chifre pequeno surgiria após esses 10 reinos, que foram estabelecidos em 476. E no ano 538 começa o reinado papal. De acordo com o decreto que foi emitido por Justiniano, imperador de Roma, que disse que o Papa seria o corretor dos hereges e governante de todas as igrejas. Portanto, peguemos 538, acrescentemos 1260 anos e temos o ano de 1798. Mas o que aconteceu em 1798? O general Berthier entrou em Roma no dia 10 de fevereiro de 1798 e proclamou ali uma república. Metade da Europa achava que o veto de Napoleão seria obedecido e que assim o papado estaria morto. Portanto, exatamente conforme o tempo profético, conforme acabamos de ver nos nossos cálculos,
Quando o relógio profético bateu em 1798, o poder secular temporal do papado foi pausado por um momento. Então, vamos de novo. Os 10 reinos dividiram Roma em 476. Em 538, o bispo de Roma foi oficialmente reconhecido pelo imperador como cabeça de todo o cristianismo, e após 1260 anos, esse domínio, esse poder secular, foi interrompido pelo general Berthier. O anticristo exerce poder sobre os santos do Altíssimo, que seriam entregues em suas mãos por um período de tempo, tempos e meio tempo. O tempo é 1 ano, tempos, 2 anos, e meio tempo, meio ano. De acordo com o princípio de ano, a perseguição aos santos seria limitada a 3 anos e meio proféticos, ou seja, 1260 anos. E a quarta besta devoraria toda a terra. A quarta besta, que seria diferente, devoraria toda a terra. Esse componente diferente devoraria toda a terra e a pisotearia. Será que isso inclui os Estados Unidos da América? É claro. Você acha que ele é controlado por outra coisa? Você acha que agora mesmo você pode estar sendo controlado por outro poder? Será que o poderoso Estados Unidos estaria subjugado a outro poder? Será que a Rússia também? Ou qualquer outra nação? Será que estariam sendo controlados por outro poder? E foi-lhe dado poder sobre todos os povos e línguas e nações. Isso não inclui todos os países? Com certeza. Ronald Reagan e o papado fizeram uma santa aliança. Essa é uma história fascinante. Precisamos estudar isso com mais detalhes. E assim, até mesmo o poderoso Estados Unidos sujeitou-se ao poder da quarta besta. Temos aí um sinal entre Gorbachev e o papado. Essa é a poderosa União Soviética naquela época, cumprimentando e reconhecendo o poder do chifre pequeno. Na nova ordem mundial, onde as nações diversas são todas unidas a uma causa comum, apenas os Estados Unidos da América têm tanto o cacife moral como o poder para fazer tal coisa acontecer. E no Concílio do Vaticano II é dito o seguinte: é o nosso dever, portanto, contrair cada músculo para trabalhar para o tempo em que todas as guerras serão completamente criminalizadas por consenso internacional. Esse objetivo, sem dúvida, exige o estabelecimento de uma autoridade pública universal reconhecida por todos e dotada de poder para proteger, em nome de todos, a segurança, justiça e respeito pelos direitos. O Papa Paulo VI escreveu em uma sessão intitulada No sentido de uma autoridade efetiva mundial. Ele escreveu assim: essa colaboração internacional numa escala mundial exige instituições que irão preparar, coordenar, dirigir, até que finalmente seja estabelecida uma ordem de justiça que seja universalmente reconhecida. Todos veem a necessidade de assim estabelecer progressivamente uma autoridade mundial capaz de agir efetivamente nos setores judiciais e políticos. Não é fascinante? E quem foi coroado governante de todo o mundo? Não foi esse homem? Fascinante. O que disse George W. Bush sobre este poder? Ele disse: a melhor maneira de honrar o Papa João Paulo II, um dos maiores grandes homens, é levar a sério os seus ensinamentos, ouvir as suas palavras e colocar tanto suas palavras como ensinamentos em prática na América. Devemos aceitar esse desafio. Quem está sujeito a quem aqui? Quem está sujeito a quem? Em 1991, o Papa pediu por uma nova ordem mundial. Alguém se lembra de qual foi o seu discurso neste ano? Ele tinha apenas uma mensagem, que era estabelecer uma autoridade mundial agora mesmo. Foi isso que ele pediu.
Ele visitou as Nações Unidas e falou em nome de todas as religiões do mundo. Veja, isso inclui o budismo, o hinduísmo, shintoísmo, zoroatrismo, protestantismo e, é claro, o catolicismo. Todas as religiões do mundo. Não existe, de fato, uma agenda? O poder do anticristo será universal, porque é dito que ele devoraria toda a terra. Apocalipse 13, verso 3, diz que todo mundo seria cativado por ele. E esse poder existiria até a vinda do Ancião de Dias. É a própria Bíblia que está dizendo isso. É o livro de Daniel. Está lá em Daniel 7, 22. Veja o que diz Daniel 7, verso 9. E contemplei até que tronos foram estabelecidos, e o Ancião de Dias assentou-se, cujas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo de sua cabeça puro como a lã. Seu trono era como fogo flamejante, e suas rodas como um fogo. Daniel está aqui observando os eventos que ocorrem na Terra, que parecem todos girar em torno do poder do chifre pequeno, e ele então vê um grande julgamento ocorrendo no céu. O verso 10 diz que o julgamento foi estabelecido e os livros abertos. Temos aqui uma cena de julgamento. E vi na visão da noite um como o filho do homem, que veio com as nuvens do céu. Este é um acrônimo para anjos. Nós veremos isso em outra palestra. E foi ao Ancião de Dias, e fizeram-no chegar até ele. Esta não é a vinda de Cristo a esta terra. Esta cena ocorre no céu. Enquanto o chifre pequeno estabelece o seu poder nesta terra, o julgamento está pronto para começar lá no reino celestial. Também seria um poder duradouro, porque Daniel diz que sua guerra contra os santos duraria até a chegada do Ancião de Dias. Essa característica elimina qualquer indivíduo, apontando para um sistema que cresceria em poder a partir do século V. E a característica final é que o seu domínio lhe seria tomado no fim do tempo. Mas o julgamento se assentará e tomarão o seu domínio para consumi-lo e destruí-lo até o fim. A Bíblia diz que ele será destruído pelo brilho da vinda do Senhor. Então, não será nenhum poder terreno que tirará o poder do chifre pequeno. É o próprio Deus que fará isso. Existe apenas um poder em todo o mundo que historicamente se encaixa no chifre pequeno. Há somente uma entidade que reúne todas as características que a Bíblia atribui ao Anticristo: a Igreja Católica Romana. A palavra católica vem de um termo grego que significa universal. A palavra anticristo significa aquele que é contra Cristo ou aquele que se opõe a ele. O prefixo anti também significa antes, algo que vem antes de outra coisa. Mas anti também significa ao invés de, no lugar de. Assim, o anticristo é um poder contrário a Cristo, ao mesmo tempo que se coloca no lugar dele. Em latim, o termo para no lugar de é vigário, que, aliás, é um título do Papa.